vício do jogo, ele é irreversível. Então, assim, a gente tá no momento, é isso mesmo? É isso que a gente quer? E a gente tem que entender por que as pessoas são vítimas de determinados, né, crimes. Então, assim, a pessoa ela tá jogando na bet por quê? Porque ela quer ganhar. Essa lei ir adiante, nós vamos ter um problema sério econômico dentro do nosso país. Porque é irreversível. Sabe, eu quero ganhar, então ele tá me dizendo que eu posso ganhar, que eu vou ganhar. Você não vai ganhar, você vai perder. Porque esse código-fonte, ele foi programado para fazer você perder e eu ganhar. É uma fraude, as pessoas estão diante de uma grande fraude. Mas como é que você vai em cima dessas empresas? Quem é o dono do jogo do tigrinho? Quem é? Como é que você vai? Entende? É tão complicado isso e as pessoas estão perdendo tudo que elas têm. Elas estão adoecendo. Aí, de novo, a gente está avolumando a própria autoridade policial e ela não sabe nem como lidar com aquilo. Essa é uma realidade. Eles não sabem como lidar com o problema. Como que eu lido com isso? Onde é que está o crime? É o que ele falou. Não tem legislação que ampare você a mexer aí com tem isso. Lá uma brecha, que aí ele vai pegar a brecha. A brechinha dele tá dizendo, opa, tá aqui. E aí o outro lado também, que me perdoe, mas se o cara sabe que ele tá envolvido numa fraude e que isso vai destruir famílias e pessoas, ele tinha que pensar 10 vezes onde ele tá entrando. Né? Você mesmo, você já deve ter recebido. 100 mil reais para 3 inserções, nunca vou Eu fazer. também, eu ainda virei e falei assim, olha, tô repassando seus dados aqui pro departamento para investigar você. Eu nunca aceitei. E assim, mas é uma questão de princípios, porque eu sei que isso aqui vai fazer mal para as pessoas. Não é um dinheiro bom, mas não cabe a gente, entende, Joel? Não cabe, é ele, o legislador. Cara, e o lobby é muito forte, né? Alguns números que eu peguei lá do Instituto Locomotiva, só de movimentação de dinheiro de bets, casas de apostas, cassino online e tal, 20,8 bilhões dá o preço da Natura, do Grupo Carrefour Brasil e da CSN em valor de mercado. Os caras desse tamanho, eles têm a capacidade de fazer um lobby no governo, no legislativo, que é absurdo. E assim, endividamento. E eu vejo também, Carla, o Luciano, o lance de que há uma tentativa de dar uma resposta para a sociedade nesse ponto, dos influencers que tem influência. Porque o que você faz pro cara viciar numa bet, cara? Você faz assim, ó. O brasileiro, ele tem uma vida horrível, cara. Acorda 4 horas da manhã, vai trabalhar, pega ônibus lotado, metrô, todo dia no pau. Aí você consegue criar um desejo no brasileiro. Você joga na mão de influencers ricos, milionários, o tigrinho. Você estampa a camisa do time de futebol e que criança compra e tá andando lá, escrito bet e tal. E aí você vende pro brasileiro, diferente, por exemplo, do cara do Reino Unido ou dos Estados Unidos, que ele tem o costume de apostar como comprar uma rifa no boteco para ganhar um frango de domingo. Aqui tá se vendendo pro brasileiro que ele vai enriquecer, que ele vai conseguir fazer uma renda extra com essas apostas. E não vai. Não, na verdade o que vai acontecer é que tá dilapidando o nosso varejo. O presidente da FEBRABAN, aqui, ó, da Federação dos Bancos, veio a público dizer que a gente vai sofrer um colapso econômico porque vai ter falta de liquidez, cara. As pessoas que compravam uma porcariazinha no varejo, um gatinho elétrico, alguma coisa assim, pararam e estão colocando dinheiro no felino, ou na aposta. As apostas também, tipo assim, o cara, ele acha que ele tem às vezes ele assiste o jogo do Campeonato Brasileiro 5 anos seguidos. E ele acha que ele vai conseguir ganhar aquilo. E aí, a primeira ele começa a apostar que o Corinthians vai ganhar no Paysandu. Beleza, ele ganhou. Depois ele começa a apostar quantos escanteios vai ter por jogo, quem vai receber cartão amarelo em qual momento. Então essas empresas, elas também fornecem uma probabilidade difícil de você ganhar e mais fácil da casa ganhar. Mas não é só que tá perdendo. Tem muita gente que tá ganhando dinheiro. Cada 5 vezes que o cara aposta, por exemplo, numa bet, ele tá ganhando dinheiro. Então ele não tá vendo quanto ele tá dilapidando, porque ele tá pegando esse dinheiro. Sensação. Ele tá pegando esse dinheiro que ele tá ganhando e tá voltando.
Mas isso tem muito a ver. E aí, cara, essa paralisia do nosso legislativo, que fica discutindo um monte de coisa fantasma, um monte de questões ideológicas, enquanto você não tá legislando sobre uma questão que tá tirando dinheiro da população, tá tirando dinheiro enfim, e pode causar um problema de saúde público gravíssimo daqui a alguns anos. Sim. Olha aqui, olha os dados, tá? Entre os jogadores, 23% deixaram de comprar roupas, 19% não adquiriram itens de supermercado, 19% não consumiram viagens, 15% deixaram de fazer refeições fora do lar, 14% não compraram itens de higiene e beleza, 11% não adquiriram medicamentos ou outros cuidados com a saúde, 11% não pagaram contas básicas como água, luz e gás. Tudo em favor das apostas online. O problema está aqui. O problema, mais do que a gente discutir hoje Deolane, Gustavo Lima, enfim, se eles estão lavando dinheiro ou não, é a gente discutir isso aqui. Porque isso é uma lei absurda. Isso aqui ir para frente, isso aqui ir adiante, mas, isso Carla, não vai dar boa. Mas acho que mais uma coisa que a gente tem que fazer tem a lei 14.690 de 2023. Nesta lei, ela tem uma série de requisitos, uma série de obrigatoriedades para as empresas cumprirem. Saiu uma portaria agora, não saiu? Não entendi. Nos últimos dias Saiu. Não, tem duas portarias, inclusive relativas a aqueles operadores que vão poder começar, ou poder continuar a operar no país a partir do dia 11 agora de outubro. Aqueles que não tiverem nas listas não poderão mais atuar no país. Essa foi a discussão que a gente teve com a Esporte da Sorte, que ela não entrou na lista nacional, ela entrou numa lista estadual. Do que Rio aí já de Janeiro. Já é um outro problema, porque já tem uma decisão do TRF1 dizendo que quem é estadual só pode atuar naquele âmbito regional e não nacional. Então a gente já começa com outro problema. E aí a gente pode vir, no Rio de Janeiro. e nós podemos voltar aqui. O quanto essa investigação de Pernambuco influenciou para que a empresa não estivesse na lista nacional. Olha isso, como uma coisa vai trazendo a outra. Mas se eu tenho a lei aqui, e a lei ela traz a questão da publicidade dessas empresas com uma série de vedações, e ela traz mecanismos para que essas empresas elas adotem ali para verificar o quanto de dano elas estão causando nas pessoas. Então, segundo a lei, eu vou ter que verificar o tempo de jogo daquela pessoa, o quanto ela está gastando. Dá um aviso para ela quando ela está gastando A dinheiro. lei, ela traz diversos itens para que essas empresas obedeçam de acordo com aquilo que for especificado pelo Ministério da Fazenda, que deve fiscalizar. Temos que cobrar o Ministério da Fazenda para que isso seja feito de forma séria. Menores de 18 anos não podem jogar, e ponto. Como que a gente vai fiscalizar isso? Como que será realizado? Será por uma questão de reconhecimento facial que hoje qualquer telefone tem? Não é nada muito grande para essas empresas colocarem? Porque daí se o cara faz o reconhecimento facial e dá para o filho dele jogar, tem que pensar ali a situação do pai autorizando um filho. Eu entendo tudo que o Luciano fala, mas assim, a realidade nós temos um monte de leis que não são aplicadas, não são fiscalizadas. Então, de novo, nós não temos capacidade de fiscalização. Então, para você propor uma lei como essas, você abrir para esse mercado, que é um mercado extremamente danoso, né? Os danos são severos. São danos de saúde mental, são danos financeiros, são danos na economia do país. Então é o seguinte, eu tenho esse aparato, o Estado tem esse aparato de fiscalização? Não, não tem, gente. Eu vou ser muito honesta. Luciana, a gente sabe que não tem. Não tem, né? Não tem, isso não existe. Então, assim, você dá esse passo, você está sendo ali, eu acho que muito irresponsável. Isso é de uma irresponsabilidade absurda do nosso governo. Nós não temos capacidade de fiscalização. Quem é que está sofrendo com as bets? Infelizmente, a classe mais vulnerável. A classe financeira, que tem mais vulnerabilidade financeira. Essas pessoas, porque elas querem ganhar dinheiro. Elas são influenciadas. Pô, tá lá Deolane, Gustavo, sei lá, Carlinhos Maia, essa gente toda tá dizendo que eu vou ficar rico como eles. Não, meu amigo, você não vai. Você não vai ficar. Depois tem uma questão de fiscalização da própria Bet, do código fonte daquilo, que é uma programação. Como é que vai ser feita essa auditoria?
Que é uma outra coisa complicadíssima. A gente tem capacidade técnica para fazer essa auditoria? E saber se a pessoa mudou o código-fonte? Exatamente. Você entende? Como você bota isso na legislação? É né, diferente, por exemplo, de um cassino, quando a pessoa fala, lá em Las Vegas, aquelas máquinas, elas recebem uma auditoria, elas são lacradas e elas estão auditadas. Você não pode mexer naquele lacre, né? Naquelas informações. Porque se chegar uma fiscalização que pode chegar a qualquer momento e abrir qualquer uma delas por uma denúncia e você tiver mexido naquilo, cara, você vai preso nos Estados Unidos. Ponto. Aí tá, o Brasil, porque mistura tudo, né? Tem também a questão de de abrir para os cassinos, não os virtuais, os reais. Os físicos. Os físicos. Que ali pode ter uma geração de emprego, a pessoa vai ter que se deslocar, você de repente vai pegar uma área que tá polo ali. que tá precisando explorar. Ser explorado, como a gente pegou lá, como você pega nos Estados Unidos, Las Vegas, que aquilo era uma pedreira e é uma potência. Você cria um Você complexo traz turístico. show, então, e tem uma dificuldade maior, a pessoa tem que ir até lá, entende? Pra jogar, enfim, eu acho que pensar nisso é uma coisa. Agora, quando a gente vai pensar nessas bets online, aonde, e a questão do vício, como é que eu faço? Ah, mas é fácil. Não, a pessoa, ele vai travar. Alguém já lidou com viciado? Como é que você fala pro viciado que ele não vai mais jogar? Ele vai pegar o seu CPF, vai pegar o CPF dele, vai pegar o de todo mundo, vai pegar o CPF do filho, vai descobrir, porque ele quer jogar. O viciado, ele não tem conversa. O viciado, se ele quiser, pensa na droga. Ele vai na biqueira, ele vai no diabo que eu carregue, mas ele vai conseguir a droga. Aqui é a mesma coisa. Você vai falar, não pode. Quem que vai controlar se uma criança não tá jogando? Gente, pelo amor de Deus, sabe? É o tipo de conversa. Me dá uma raiva, parece aquela coisa que saiu agora um pronunciamento da Meta com controle parental. Que agora eles estão super preocupados, então com um monte de... Eu falei, ele joga de novo a responsabilidade pro pai de controlar o filho. A gente está falando de uma questão seguinte, o pai é um analfabeto digital e o filho, ele é o quê? Ele é o nativo digital. De novo, quem são os nativos digitais desse universo? A gente está falando de pessoas muito jovens. Você viciar uma pessoa em jogo é de não ter sentado e conversado com um corpo de psicólogos clínicos para explicar o problema que a gente vai viver, que é o que você está falando nas escolas, onde a pessoa começa a ficar deprimida, não quer mais estudar, tem evasão escolar, porque ela quer o quê? Ela quer o ganho fácil. Gente, não existe ganho fácil.